Amém. Como você sabe, a gente está falando ainda na tríplice mensagem, né? Chamamos de tríplice mensagem porque são 3 mensagens, 3 anjos, trazendo 3 mensagens poderosas para os nossos dias, certo? Estudamos a primeira mensagem do temei a Deus e dar-lhe glória, né? Pois é chegada a hora do seu juízo, e chama também para adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e também as fontes das águas. Segunda mensagem vem anunciando a queda da Babilônia, né? E o vinho da sua devassidão, da sua prostituição. E a terceira mensagem vem falando da adoração à imagem da besta e o número do seu nome. E todos aqueles que receberem sofrerão apenas o castigo eterno do fogo. E termina dizendo, concluindo, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Antes de tudo, né, eu até fiz um vídeo ontem, né? Publiquei nas redes sociais, convidando aos irmãos das mais diversas denominações para que possam acompanhar o nosso estudo aqui, né? Falando acerca desse assunto. Hoje a gente vai falar sobre a imortalidade da alma. Na verdade, a gente vai falar sobre a mortalidade da alma, né? Porque é isso que a Bíblia nos ensina, né? E ontem eu fiz um vídeo, né? Porque tem um texto na terceira mensagem que fala que aqueles que recebem a marca, o número do seu nome, né? Na mão, na sua mão ou na testa, né? Também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura e será lançado num lago de fogo e enxofre, e serão atormentados pelos séculos do século, não tendo descanso algum, nem de dia e nem de noite, né, aos adoradores da besta. Então, muitas pessoas podem indagar, como adventistas, vocês não creem na imortalidade da alma, como também não acreditam no fogo eterno, quando o próprio texto fala que eles queimarão por toda a eternidade, né? E não tem descanso, que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Então vocês vêm trazendo uma mensagem que é contrário ao que está escrito aqui. Então a gente vai separar aqui 3 programas para poder explicar para você aí de casa, para você que é assembleiano, você que acompanha aqui a nossa programação, possa entender a nossa interpretação com relação a esse texto. E a gente vai dividir o programa em três programas, 3 domingos, né? Falando sobre a imortalidade da alma. Depois a gente vai trazer o assunto sobre o tormento eterno, né, o fogo eterno. E depois a gente vai trazer mais uma programação para a gente fechar sobre esses assuntos, para não ficar nenhuma dúvida para você aí de casa, certo? Eu queria começar fazendo a primeira pergunta básica, que quem estudou sobre esse assunto logo passou por esses textos e também já viu alguém falar, né, dar uma introdução com relação a esses textos bíblicos. Queria fazer a pergunta para Everton: o que seria então uma alma segundo as Escrituras, né? O homem ele tem uma alma, né? Tem um espírito, né? O que seria uma alma com relação à Bíblia? O que é que a Bíblia diz a esse respeito, Everton? Então, Gleison, eu gostaria de chamar você e todos os nossos ouvintes para lá para Gênesis, para responder melhor essa pergunta. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: E formou o Senhor, Deus e o homem, o pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito, ou tornou-se, alma vivente. Daí a gente consegue ver, Gleison, que nós não começamos a ter uma alma vivente, nós começamos a ser, nós se tornamos uma alma vivente. Deus soprou o fôlego de vida e nós temos esse fôlego de vida. No caso, a junção, né, do pó no qual o Senhor formou o homem, né, formou ali o boneco de barro, né, por exemplo, soprou nas narinas o fôlego de vida, né, o espírito, e o homem passou a ser uma alma vivente, não é isso? O homem não passou a ter uma alma vivente, mas passou a ser uma alma vivente. Então, Edenilson, então, de onde surgiu essa questão aí de que a alma não morre, de que a alma é imortal, ou de que ela vai permanecer no fogo, né, diz o fogo eterno, né, queimando ali por toda a eternidade, porque a alma não morre, então se a alma não morre, então ela será queimada eternamente? Essa é uma pergunta muito interessante, Cleiton. Sobre a primeira pergunta, que Everton leu o texto bíblico, já deixa algo muito claro, né? Assim que o Senhor formou o homem, ele soprou
suas narinas, né? Uhum. O homem passou a ter vida só depois do fôlego, né? Que ali entrou no seu corpo, a partir daquele momento ele teve vida, né? Então Uhum. o homem não tem uma alma, não tem, como se diz no popular inglês, um amiguinho fantasminha que nem Gasparzinho, né? É, Isso exatamente. é invenção, né? Segundo esse Segundo verso. esse verso, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Uau. Mas tem uma explicação aqui, porque muitos estão enveredando por esse caminho e acreditando que depois que morrem, a gente tem alguma entidade que vai para algum lugar. Eu vou Uhum. ler aqui, Gleice, Gênesis 3, do 1 em diante. Ok. Ora, a serpente era mais esperta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerás dela, nem nelas tocarás, para não morrer. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Então, nesse exato momento aqui, igreja, a gente já vê que Satanás, ele Foi fez... Primeiro, ele fez a primeira sessão espírita. Primeira sessão espírita que aconteceu O no planeta. precursor, o inventor da imortalidade da alma, né? Isso. Que ela não morreria, né? Exatamente. E aqui a gente vê, em primeiro lugar, a sessão espírita. Em que sentido? Porque Satanás não se apresentou como ele mesmo, senão seria fácil Uhum. para Eva identificar. É, O exatamente. que foi que ele fez? Ele usou o corpo de um animal, né? De um animal. De um animal, e através desse Admirável. animal, admirável, que quando você lê algumas histórias sobre a serpente, quando Deus criou no Éden, se fala, né, que ela voava, e quando ela voava, atrás dela se formava um arco-íris, de tão bela que era, né? Uhum. Então, a gente vê aí que Satanás não usou qualquer animal, usou um animal belo, né? E Deus disse à mulher: se você comer desse fruto, certamente você vai morrer. Deus não estava falando de uma morte instantânea, que a partir do momento que ela comesse o fruto, ali ela morreria, mas de uma consequência que viria, depois do ato que ela ali ia fazer. E Satanás, nesse momento, disse o quê? Que se ela comesse do fruto, ela não ia morrer. Então, automaticamente, Satanás estava dizendo que Deus estava mentindo para eles. Ou, nesse caso, né, se vocês, no dia dela comeres, certamente morrerás, né? E, no entanto, a sentença já tinha sido dada, né, para Adão e Eva. Nesse caso... Ele já era corpo e alma. Já era corpo e alma. Era único. Isso. E ele já tinha a imortalidade. Exatamente. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Então eu faço uma pergunta, Gleice. Uhum. Se de alguma forma, na nossa morte, existe aí uma entidade, vamos falar assim, né? Uhum. Que sai do nosso corpo e vai para o purgatório, entidade imaterial, inferno, né? O céu. Se isso fosse verdade, nós de alguma forma já seríamos imortais. Imortais. Porque o nosso corpo ia ficar no pó. Mas a gente ia ter o quê? Um espírito que em algum lugar estaria vivendo. Ou no céu, ou no espaço intermediário. Em algum lugar a gente estaria vivendo. Então, Uhum. dessa forma, se caracteriza o quê? Que a partir dessa ideia aí, que temos um espírito, É como se a cobra estivesse falando a verdade. seríamos imortais. Mas Deus disse o quê? É certo que morrerás. que morrerás. Né? Deixa eu só esclarecer aqui. De fato, realmente, a sentença seria essa, seria a morte, né? Não só espiritual, mas também física, né? Eles deixariam de existir, né? Não tinha mais salvação para eles, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Então alguém teria que morrer. Mas Exatamente. Deus tinha um plano muito antes mesmo de criar o homem, de formar o homem, né? De que Cristo morreria no lugar do pecador, né? Então, naquele mesmo dia, eles sacrificaram um cordeiro, né, como símbolo, a representação de Cristo, que Cristo veria mais lá na frente para morrer por nossos pecados, né? Como diz lá em Apocalipse, que o cordeiro de Deus que morreu desde a fundação do mundo. Então aquele cordeiro representava o próprio Cristo que morreu em lugar de Adão e Eva que pecaram. E através, queridos ouvintes, desse engano, Satanás ainda está... E daí passou a existir várias... Por que, Gleice? Se mesmo depois que eu morro,
eu tenho uma oportunidade de ser salvo, se o meu espírito estiver em algum lugar. Então, eu lhe pergunto, para que Jesus ia vir à Terra? O sacrifício em vão que ele Ia ser um fez. sacrifício em vão. Porque se A eu tenho... mensagem sobre a ressurreição não Não ia valer de nada. ia ter muito sentido, né? Então, se eu tenho um espírito que ele é imortal, então o sacrifício de Cristo foi em vão. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, né? Fala muito bem a respeito desse assunto. Certo. Então, eu acredito que essa pergunta ela está bem respondida. Então, o homem foi formado do pó da terra, Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. E quando o homem morre, é um efeito reverso. O pó volta à terra, né, que a qual ele foi formado, e o fôlego volta para Deus, que o deu, né, como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, versos 19, 20 e 21, como também lá em Eclesiastes capítulo 9, versículos 5, 6 e 7. E também lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, que diz: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então, a questão é essa, certo? Então, deixa eu fazer outra pergunta aqui. Segundo as escrituras, então, a alma morre, né? A alma morre, né? Essa pergunta eu faço para Edenilson. Eu vou ler um texto, esses dois textos aqui que está no roteiro aqui do programa, depois eu vou incluir mais um texto. Certo, fica à vontade. A Bíblia fala assim, lá em Ezequiel 18:4. Eis que toda a alma são minha, como a alma do Pai, também a alma do Filho. É minha. A alma que pecar, essa morrerá. E a gente vai ler também Atos 3:23. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminado dentro do meu povo. Então, quando esses profetas estão falando no sentido de alma, eles estão se referindo aos seres humanos. Quando a Bíblia apresenta a questão de alma, ela está usando uma expressão, né, que é nefesh, né? E você leu, né? A alma que pecar, essa morrerá, né? Atos 3, tem mais algum texto aí que vai ler? Eu tenho um textozinho aqui, de Eclesiastes. Ok. 9:5, que fala assim: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada, e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles já no esquecimento, amor, ódio, inveja, para eles já não existe, mas eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Ok. Então, Eclesiastes aqui, ele Diz diretamente. diretamente, Salomão aqui, né, diz diretamente que tudo que acontece debaixo do sol, no nosso mundo, os mortos já não sabem de nada. Então não tem como você estar vagando por aí e ajudando um irmão teu, por exemplo, e conversando com ele. Em hipótese alguma, porque a palavra de Deus fala também, eu não sei, não tem na memória onde está esse texto, mas eu acho que esse daqui a pouco encontra, que não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E os seus ministros também, né, em operadores. Então, as pessoas, quando a gente vai para a Bíblia aqui, a palavra do Senhor, e a palavra de Deus deixa clara que os mortos, eles não participam de nada que acontece debaixo do sol. Quando essas pessoas têm algum tipo de contato, alguma visão com alguém que ela pensa que é da sua família, inglês, ela tem que ter muito cuidado, porque pode ser os anjos de Satanás que estão personificando essas pessoas e se apresentando a elas para enganar os seus familiares. Lá em Eclesiastes tem mais um texto. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E ao pó da terra, como era o espírito, volte a Deus, a quem o deu. Isso. O pó volta à terra e o espírito a Deus, a quem o deu. E a gente tem que deixar uma coisa bem clara aí, que esse espírito está se referindo ao fúrico. O sopro. Nosso sopro. Isso. Entendeu? Assim, Porque muita gente pega esse texto e fala assim, está vendo aí, ó? As almas são do Senhor, ele leva para lá para o céu. Quando, na verdade, isso é um engano muito perigoso. Apenas está complementando Gênesis, né? Quando ele diz que juntou o pó com o fôlego de vida. Exatamente. Ok. Então, como a Denilson leu aí, Ezequiel 18:4 diz que a alma que pecar, essa morrerá, né? Atos 3:23 diz: toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meu povo,
né? Números 23:10 diz que Balaão pediu a sua alma, que a sua alma morresse a morte dos justos. Êxodo 31:14, Deus diz que a alma que profanar o sábado seria eliminada. E para a gente finalizar, Josué 10:28 e 10:30 fala que Josué, ao conquistar Jericó, diz que ele exterminou toda a alma que nela vivia e que matou a espada todas as almas, né? Josué 10:30. Então, quando a Bíblia fala de alma, ele está falando de pessoa, né? De pessoa. Eu e você somos uma alma vivente, né? Ou pessoa, é a mesma coisa. Para a Bíblia não tem distinção, certo? Não temos nenhuma entidade, né, dentro da gente, que quando a gente morre, que quando a gente deixa esse corpo aqui, o espírito sai vagueando, vai para o céu, vai para um acesso intermediário, esperando o julgamento final, ou vai para o inferno. Não, isso aí não existe. E outra coisa bem interessante, Gleice, que o anjo falou para Daniel, aqui em Daniel 12:13, ele fala assim, o anjo do Senhor: tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias se levantarás e receberás a tua herança. Isso. Então, o que é que o anjo disse para Daniel ali? A gente sabe que o livro de Daniel é um livro profético. Várias vezes o anjo do Senhor foi explicar algumas profecias que Daniel não estava compreendendo. E nesse momento o anjo disse... Como essa ele não entendia, né? Isso. E Deus disse, aí, sela o livro, Sela tu vai o livro, que isso descansar, aí é pro tempo do fim. Você vai tu descansar. não vai compreender, E quando Jesus voltar, aí tu vai tu receber a tua receberá a herança. recompensa. A recompensa. Muito bem. Se a gente tivesse alguma alma que, quando morrêssemos, automaticamente ela já fosse para o céu, por que Daniel só ia receber na volta de Cristo? Ou seja, ele já teria Ele recebido já a teria recompensa recebido. no mesmo dia que Mas ele o morreu, anjo né? disse, nos últimos dias, ele estava se referindo quando Jesus voltar. Voltar. Tu se levantarás e receberás a tua recompensa. A tua recompensa, né? Ok. Segundo a Bíblia, quem é que possui a imortalidade, Leandro? Né? Segundo, quem é que possui a imortalidade, segundo a Bíblia? Certo, Grace. Convido aos rádios ouvintes a abrir a Bíblia junto conosco em 1 Timóteo 6, 15 e 16. Está escrito: a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Verso 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele, honra e poder eterno. Amém. Então aqui é bem claro, né? O texto. E só o soberano tem a imortalidade da alma. A imortalidade. E por isso ele honra a Deus, né? Que ele a ele a honra, o poder. Amém, né? Porque ele é o soberano, ele é bendito, né? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e que habita em luz inacessível, né? A quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. Então, o homem então deveria receber também a glória, né? Porque ele é um ser imortal, né? Uma pessoa que não morre mais, né? Uma pessoa como Deus, né? Então, somente Deus tem esse atributo, né? De ter e possuir a imortalidade, né? Você também pode questionar, Gleison, mas lá em 1 Coríntios também fala que nós seremos revestidos, né? Nosso corpo corruptível se revestirá da imortalidade, nós seremos imortais, né? Isso aí nós vamos explicar mais à frente, mas você lembra que Adão, ele era um ser imortal, que ele não morria, né? Logicamente sim, mas quando ele pecou, ele recebeu a sentença de morte, né? Só que Deus deixou uma árvore chamada árvore da vida, que ele teria que comer daquela árvore para que ele possa permanecer vivo eternamente. A partir do momento que ele não mais teve acesso àquela árvore, eles foram se degradando, né? Até porque Deus disse, e para que o homem não coma da árvore da vida, vamos expulsar eles do paraíso para que o homem não coma dessa árvore e viva eternamente. Né? Satanás colocou essa doutrina, né, da imortalidade da alma dentro das igrejas, né? Infelizmente. Exatamente. E muitos estão seguindo essa doutrina. Exatamente. E o que a gente tem de material na internet, né, no próprio YouTube, temos diversos debates, né, sobre essa questão. Se a pessoa sincera de coração mesmo for estudar profundamente sobre esse assunto, ele vai
ele vai tirar essa aberração da sua vida, né? De acreditar que a alma é imortal. Porque, Gleison, é através dessa doutrina aí que Satanás ele vai arrastar muita gente com ele, né? Ah, sim. Porque as pessoas acreditam que, de alguma forma, mesmo depois que morrer, vão ter a oportunidade de salvação, quando na realidade é tudo mentira, é tudo engano, né? E depois que ele trouxe essa mentira ao mundo, aí a partir daí veio diversas doutrinas espíritas aí, como necromancia, né, culto aos mortos, essas coisas todas aí, tudo adveio desse pensamento, né, de que a alma não morre, tal, e é meio Aí complicado. está importante você estar sempre estudando a palavra de Deus, né? Para não Exatamente. Isso, não ser exatamente. enganado. Eu quero voltar para. Eu vou fazer uma pergunta para cada um aqui. Eu quero voltar aqui para Everton. Agora é a vez dele, né? Quando seremos revestidos de imortalidade, Everton? Eu comentei um pouquinho aqui, mas eu queria que você apresentasse aqui para nós, né? Quando seremos revestidos de imortalidade? Sim, Gleison. Isso foi o assunto que você falou agora há pouco. Está lá em 1 Coríntios, para quem quiser acompanhar, capítulo 15. Capítulo 15, né? Ok. Isso, capítulo 15, versículos 53 e 54, onde o apóstolo Paulo diz: porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é moral se revista da imoralidade. Everton, leu a partir do verso 52, para a gente entender melhor. Sim. Começando 52, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso é o apóstolo Paulo, pessoal, falando lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. E ele continua no versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é moral se revista da imortalidade. Mortal. Mortal, né? Isso. Ok. Isso que é mortal se revista da imortalidade. Ok. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: traga-se a vitória. Tragada foi a morte pela vitória, né? Isso. Então, só aí, nesse momento, é que a morte, né? Até o momento ela existe, né? Mas ela não existirá, né? A morte será tragada, né? Ele está descrevendo o momento final da humanidade. O momento final da humanidade. Deus virá e nós, sim, seremos transformados e passaremos do imortal, passaremos do mortal, para o imortal. Para o imortal, né? Do imoral para o moral. Ok. Vê só, então o verso 52 deixa bem claro aqui, né? Ao ressoar da última trombeta, né? A última trombeta, né? Então, a trombeta vai soar, os mortos em Cristo, né? Aqueles que morreram, né? Estão aguardando no pó, né? O dia da ressurreição, vão ressuscitar com o corpo glorificado. E aqueles vivos, né? Que estarão vivos, né? Quando o Senhor voltar, eles vão ser transformados, né, num corpo que era corruptível para um corpo que vai ser incorruptível, no corpo que é mortal, vai se revestir de imortalidade. E vai se cumprir a promessa que diz lá em Apocalipse, né, que a besta, o dragão e a morte serão lançados para dentro do lago de fogo e enxofre, então não mais eles existirão. Então o último inimigo a ser vencido é a morte. Essa é a morte, né? Então ficou... Gleison, a morte é algo muito complicado, né? Uhum. Porque você conversa com vários pastores e eles falam que mesmo eles preparados para ali no momento estar junto com a família, né? Passando a mensagem ali, mesmo assim eles sentem muita dificuldade, é um momento muito complicado, né? Uhum. Quando a gente vê esses textos, que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte, nos traz esperança, né? Uhum. Viver uma vida sem medo, né? Isso, exatamente. E se faz muito essa pergunta, né? Porque muitos falam assim, eu estou preparado, né? Mesmo quando está num momento de uma doença terminal aí, mas quando chega aquele momento mais difícil, a pessoa ela tem medo. Ela fica com medo. Por quê, Gleice? Porque Deus, no seu infinito amor, ele criou o homem para ser eterno.
Vai ser eterno. E quando vem a morte, é algo... Diz lá em Eclesiastes E que não é Deus pôs aceitável. a eternidade no coração do homem, né? Então o homem, Verdade. por natureza, ele já tem esse instinto, né, de querer viver Exatamente. sempre mais. Né? Então, e lá em Apocalipse 21 diz que quando a cidade santa, né, descer do céu, né, fala que a morte, né, nem haverá mais choro, nem pranto e nem dor, né? Porque até então existia a morte, né? Verdade. Ok, deixa eu, Edenilson, para você, né, quando ocorrerá a recompensa dos justos, né? Eu vou pegar... Tu mandasse alguns textos, Gleice, eu vou pegar um só, viu? Uhum, Vou pegar um e vou ler do iniciozinho aqui. Vou pegar 2 Timóteo ok. 4, do 6 ao 8. A gente sabe a história de Paulo, né? Que antes era Uhum. Saulo de Tarso. Uhum, Depois recebeu o chamado do Senhor, né? Se converteu e agora virou um homem de Deus, né? Um homem que levava as mensagens aos gentios. isso. E no seu último momento ele falou essas palavras, Cristo. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida chegou. Combati um bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Amém. Então, Amém. Paulo, ele... A sua coroa, a sua recompensa, o seu galardão. Tudo aquilo que Paulo passou depois que se converteu, né? Porque a gente sabe, quem é leitor de Bíblia, sabe quantas vezes Paulo foi açoitado, foi preso, sofreu vários naufrágios, né? E agora, no final,